O programa Caminho da Universidade tem o prazer, a alegria de conversar com o nosso querido Padre Abel. Ele vai falar como é que foi essa caminhada de mais de meio século de evangelização, outras curiosidades que nós diariamente às vezes perguntamos diante do espelho e não temos respostas. Afinal, vai ser uma belíssima aula também de filosofia. Meu caro Padre Abel, que alegria, que satisfação receber o senhor no programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra estar aqui mais uma vez diante de todos esses telespectadores, pessoal que estão com a TV ligada, captando essas imagens, que para elas, essas pessoas, são imagens preciosas de anúncios, de verdades, de reflexões, de novidades, que é oferecida para todo esse público. E o Aloysio está aí diante também desse trabalho magnífico, bonito, com uma competência incrível que ele tem, como comunicador, como professor que foi, e diante assim da nossa realidade eu digo, tudo isso é importante, mas muito mais é a amizade que a gente tem. E eu me sinto muito feliz, muito contente de estar aqui diante do Aloysio e de todos esses que estão nos vendo. Poxa, o senhor já me derrubou de cara, né? Muito obrigado pelas palavras. A gente procura, né, estar dentro daquele desenvolvimento humano e cristão para se tornar útil ao meio em que vivemos. Muito obrigado pelas palavras e o senhor sabe que merecedor, né, colocar mais 100, 200, 300% é o senhor. Sempre uma fonte de inspiração, momento de angústia, de sofrimento do ser humano. Vou falar com o Padre Abel. E vem com um troféu na mão, que é o troféu da tranquilidade, da serenidade, da paz e do entendimento do que é viver, do privilégio de estar vivo. Mas olha, muito obrigado pela sua presença e nós, claro, vamos começar a bombardear o senhor aqui. Olha, Luiz, eu é que agradeço e já pega um gancho naquilo que você falou. O Deus realmente nos criou exatamente para isso, para nós sermos, vamos dizer, um elemento importante dentro de toda essa máquina, vamos usar assim uma comparação, uma analogia, que é a vida, que é o ser humano, que é a sociedade, que é obra da criação de Deus, e cada um de nós com uma missão importante, cada um fazendo aquilo que Deus vai nos pedindo. A gente aprende, começa com uma coisa, começa com um trabalho, começa com uma visão, começa com umas ideias, com uma perspectiva e de repente vai mudando o rumo, não porque não ficou contente, porque descobriu que podia ser melhor, mais eficiente para si e para a coletividade. É isso aí a vida da gente, é bonito, né? Olha, está bastante filosófico, isso é bom, parar, pensar. Exatamente. Pois é, Padre Abel. Agradeço pelo convite que você me fez de estar aqui. É uma honra aqui, vai ser extremamente produtivo. Falar de respeito, falar de amor, falar de Deus, falar de amizade, é o que nós temos aqui com o senhor. Isso. O meu irmão Reginaldo vai ficar com ciúme, mas ele tem que saber que o Padre Abel é de todos, não é isso? Eu tenho muito estima pelo Reginaldo também, com saudades dele, porque foi meu aluno e a gente se conversava, havia diálogo bonito entre nós, assim, eu admirei muito ele sempre. Então, um abraço para ele, todo especial. Será entregue, com certeza. Padre Abel, como é que Deus deu uma olhada na terra, na região Paraná e Santa Catarina e percebeu que tinha uma mãozinha levantada querendo entrar na igreja? Como é que foi o seu chamado religioso? Ou vieram os anjos com cornetas, trombetas e Abel, você vai ser um grande religioso? Como é que o senhor percebeu
dessas caminhadas aqui e ali. Não, opa, eu penso que é vida religiosa. Nos conta. O bom professor, na pergunta, ele já dá a resposta, e foi o que você fez. Como é que foi o chamado? Não adianta fazer pergunta. Isso aqui os caras brincam comigo que eu falo e dou resposta. Então, Aloysio, de fato, foi uma coisa assim inesperada. O Deus simplesmente colocou dentro da minha consciência, da minha alma, esse chamado através de alguém, de uma pessoa, de um fato, um acontecimento que em si não tinha nada programado para isso. Mas aconteceu. E eu lembro que foi visitando um seminário de formação de sacerdotes, no ensino básico ainda, lá na cidade de Ponta Grossa, e eu viajei com uma equipe aqui de senhores, de jovens da Congregação Mariana, que era uma entidade da igreja que não temos mais aqui na cidade, na região, mas que ainda existe aí no Brasil e em vários lugares. E eles foram lá como cantores, um coral, se apresentar lá num concurso, tiraram o primeiro lugar. Opa. E alguém disse, você também que faz parte, aqui é um jovem, faz parte da nossa congregação, se inscreva lá para responder algumas coisas, um concurso, uma espécie de um concurso sobre religiosidade, sobre a congregação mariana. E eu estudei e fui. E olha que eu consegui o terceiro lugar. Opa. Então não foi mal. E isso em relação ao Paraná, era o Paraná que estava representado, lá Curitiba, as outras cidades ali. E nós, em União da Vitória, ali trouxemos umas medalhas bonitas, viu? Olha só. E ali foi feita uma visita, programaram uma visita ao seminário, porque havia jovens, adolescentes aqui de União da Vitória que estavam estudando lá. Alguns, aqui que se fosse mencionar o nome, eles vão dizer, mas eu conheço, ele mora ali, mas é melhor não mencionar. E o bispo estava lá, o Dom Antônio Mazarotto. E aqueles seminaristas nos acolheram, o ônibus de União da Vitória, que foi com tanta gente, cantando, fizeram uma apresentação bonita de cantos religiosos, assim. E aquilo assim me impressionou, uma coisa que tocou no meu coração. E aí o bispo também dirigiu a sua palavra para agradecer a presença, o testemunho, a beleza da vida religiosa daqueles senhores, alguns até avós que já tinham netos, né? Outros mais jovens, e eu lá no meio deles, eu e um outro jovem. E o bispo falou assim, e eu estou vendo que aqui nesse grupo tem alguém que Deus está chamando para ser sacerdote. Olha. E foi interessante porque aquilo entrou na minha alma de uma forma assim tão violenta como se fosse uma lança. E eu voltei com aquela ideia que não saiu mais da minha consciência. Enfrentei obstáculos porque era empregado, tinha um trabalho, carteira profissional assinada. O patrão dizendo, não, você achou um emprego melhor, está querendo, eu melhoro o teu salário, veja até isso. Está mentindo, né? Está mentindo. Eu disse, não, é verdade. E aquelas pessoas assim que no começo não me apoiavam, achavam que seria uma miragem que eu estava tendo, depois se tornaram meus incentivadores, até colegas de escola. Eu estudava na escola de comércio, aqui fazendo curso de contabilidade. Não terminei. Contador mesmo? Não terminei. Ah, não terminou. No final do segundo ano, eu já disse, acabou meu estudo aqui, agora vou me dedicar àquilo que preciso fazer, me preparando para ser um padre, um sacerdote, porque eu senti o chamado de Deus. Foi assim. Poxa. Foi bonito, gostoso. Não, bonito, da beira de uma história, né, padre? Quando eu lembro disso, eu ainda sinto uma certa emoção de como que Deus trabalhou na minha vida. Foi muito bonito. Olha, uma forma suave, conquistando, mas com aquela certeza de que a escolha foi perfeita. Verdadeiro chamado de Deus. O chamado de Deus. E quando Deus chama, quando a gente atende, quando a gente acredita, a gente já começa a sentir um pouquinho daquela felicidade que vai ser plena no céu, na eternidade. Né? Bom, interessante estar estampado no seu rosto esta alegria, esse tiro certeiro de ser um verdadeiro filho de Deus, atendendo, acolhendo,
ensinando, multiplicando as coisas de valores, que é a ética, que é o social, é o moral, é o cívico e o espiritual. Que beleza, que privilégio, né, Padre Abel? E durante a formação, já no seminário maior em Curitiba, fazendo a filosofia, nós tínhamos que fazer alguma forma de apostolado. Um dia por semana, uma manhã, nós íamos às escolas, dar uma palestra para os estudantes. E eu fui designado também para fazer esse trabalho, um trabalho de catequese, digamos assim, numa escola, Barão do Rio Branco, fica pertinho do seminário onde a gente estudava. E esse trabalho, esse relacionamento ali com as crianças, adolescentes, me chamou a atenção. Disse, mas que coisa bonita vendo eles, ouvindo, querendo conhecer um pouco também, um pouco mais da vida, do campo espiritual da pessoa humana. Ainda participei depois por um convite também de um movimento de encontro de jovens, só para rapazes. Aí já 17, 18 anos. Eu, naquela época, já era diácono, então já estava quase no final da minha caminhada. E me convidaram para participar do encontro. E eu fui lá participar numa casa de formação, e um encontro assim muito bonito, 3 dias, 2 noites, 3 dias. Nossa, foi um encontro assim de formação próprio para adolescentes e jovens no início de sua caminhada. E o diretor espiritual do encontro era o José Fernandes de Oliveira, que normalmente é conhecido como o Padre Zezinho. Eu conheci o Padre Zezinho quando ele tinha 3 anos de padre, um padre muito jovem ainda, mas muito dinâmico, com um bom comunicador, uma teologia, uma espiritualidade que contagiava. E aquilo também me chamou a atenção. Como padre, eu quero ver se consigo me dedicar um pouco mais para a formação assim, dos adolescentes, das crianças, na catequese, dos jovens. E foi por aí que a gente direcionou uma parte do trabalho, né? Inclusive, apareceu aquela, não sei, oportunidade, aquele chamado, aquela ocasião, não sei. Eu acho que é coisa de Deus, para que eu fosse também encaminhado para o magistério. Eu ia perguntar, porque o senhor foi meu professor, né? Enfim, entendo que pela preparação, pelas condições, por esse bom relacionamento com o público jovem, isso animou o senhor se tornar um professor de ensino superior? Eu comecei no Colégio Túlio de França com os encontros de espiritualidade, de formação religiosa, um encontro por semana. Mas depois, logo me apareceu lá no Colégio Cide Gonzaga, o diretor, disse, tem um padre formado com ensino superior, com graduação, a carteirinha de registro do MEC. Tudo pronto, naquele tempo tinha tudo isso, né? Então nós estamos precisando aqui de um professor nessa área e tal. E eu disse, mas eu cheguei agora, há poucos meses aqui na paróquia, mas venha lá, você vai nos ajudar, nós precisamos, é importante até a presença de uma pessoa religiosa. E conversando com o pároco, que acabou permitindo, disse, então vai lá, faça esse trabalho também. E fiquei lá no Cide Gonzaga, depois até como diretor do ensino médio. Perfeito. Por 4 anos lá. Olha só. E durante esse período me apareceu ainda um chamado, que eu entendo o chamado de Deus, o Deus que vai abrindo uma porta, dizendo, entre por aqui agora, você vai sair por lá, mas entre por aqui. Tem um atalho aqui. Que foi da faculdade, uma professora, chefe do departamento, ela compareceu ali na paróquia, dizendo, padre, nós sabemos que o senhor tem formação em filosofia, pode lecionar, e nós estamos precisando aí uma substituição. Eu sei que o senhor tem bastante coisa para fazer aí na igreja, mas nós estamos precisando, porque não temos uma pessoa formada no momento em filosofia, e a nossa professora agora está aqui em licença de maternidade, tem os meses que vai ficar fora do magistério, e precisa de alguém que a substitua. Você não poderia fazer isso?
Eu relutei, mas ela insistiu tanto, mas venha, nós precisamos. E fui. E aquela licença de maternidade da professora logo acabou, depois de 22 anos. Depois de 22 anos? Foi o período que eu lecionei ali na faculdade. Quantos filhos foram gerados em 22 anos? Porque cada aluno é um filho, né, veja, Padre Abel? Nós levamos assim num tom de brincadeira, umas coisas sérias, né? Eu acho que tudo isso foi caminho de Deus, um chamado de Deus. E foi tão bonito, eu gostei muito, fiz tantas amizades, mesmo no campo ali, da educação, e sobretudo com os próprios professores, a direção da escola. Tivemos assim um relacionamento muito rico, eu aprendi muito, eu devo muito aos colegas professores. Alguns ainda a gente encontra, um ou outro, porque o tempo passou. Sim. E alguns já disseram tchau aqui, vou esperar vocês na felicidade eterna. Lá na frente. Lá na frente. É interessante. Então, foi assim que o senhor ingressou no magistério. Então, caro e querido Padre Abel, nós vamos fazer um rápido intervalo e o tempo passa. O tempo passa. Não sei, 12 minutos, já estamos em 16 minutos, mas de um papo agradável, saboroso, produtivo. Sim. Nós já vai voltar e o senhor vai nos falar desses meio século de evangelização. O senhor lembra de algo realmente curioso, algo que lhe chamou a atenção, né? Então, seriam dois questionamentos. Nós ficamos com um questionamento assim, meio geral, porque eu tenho mais coisas para lhe perguntar. De repente dá o tempo e eu, né, não venço esse tempo, porque eu quero escutar do Senhor o que é pecado, o que é Deus, o que é perdão. Isso no segundo bloco e, claro, uma mensagem. E dizem que a gente começa o paraíso na terra, né? Ok? Então vamos lá. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje com essa pessoa queridíssima, Padre Abel. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença agradável, Padre Abel. É tão simples, mas tão profundo como é a vida. Menti? Não, falei a verdade. Padre Abel. O coração bondoso sempre fala das coisas boas. E quem é bom, não percebe, já fez coisas boas, né? Então é automático algumas coisas. É verdade. Não podemos escapar. Antes de nós encerrarmos ali aquele primeiro momento, comentei que o senhor tem mais de meio século de evangelização. Tantas coisas aconteceram, tantas lembranças boas, tantas lembranças que faz o senhor ficar feliz pela palavra, pelo encaminhamento, mas também desses meio século e pouquinho, o senhor também viu muitas desgraças, a natureza revoltada, a nível de mundo, de Brasil, de estado, de cidades, catástrofes que realmente a gente às vezes não consegue entender. O que o senhor me diz dessa situação, Padre Abel, por gentileza? Olha, nós tivemos umas catástrofes também aqui na nossa região, na nossa cidade. Eu peguei as enchentes grandes todas aqui, menos aquela lá de 1940, né? Daquela... O senhor eu nasci em 43. 43, né? Mas peguei muitas dessas catástrofes, vamos chamar assim. Sim. E quantas outras que no Brasil aconteceram. E essa agora do Rio Grande, que coisa, sim, né? Que calamidade. E agora a gente vê outras também, os tornados aqui, ali, terremotos. E agora que aquela avalanche toda lá num país, lá que não estou lembrado o nome agora, que o governo disse que morreram
naquele deslizamento todo lá, 1.200 pessoas na hora ali, com aquele deslizamento do morro. A gente fica pensando, mas por que isso? Essas coisas sempre aconteceram, Luiz. É que nós não temos relatos lá dos primórdios da humanidade. Alguma coisa ficou lá, uma narração de dilúvio, de terremotos, diz que a terra tremeu, terremoto que deu até quando Jesus morreu. Quer dizer, esses fenômenos do nosso planeta sempre aconteceram. Quem sabe há quantos bilhões de anos essas coisas estão acontecendo, mas não acontece tudo programado, cada mês vai ter uma coisa. Então, quando acontece, a gente fica assim abalado. Claro que essas pessoas que sofrem, que perdem tudo, ficam desanimadas e ficam pensando, onde é que está Deus em tudo isso? O Deus criou o mundo, mas os sábios, os cientistas que analisam toda essa criação dizem, o mundo ainda está sendo criado. Quando eu digo mundo, é o universo. Ainda estão surgindo astros, galáxias. Alguns morrem, desaparecem, outros aparecem. Então a criação de Deus não está pronta. A narrativa bíblica até pode dizer que Deus fez tudo e depois fez a pessoa humana. Mas é uma linguagem própria da narrativa daquele tempo, que eles estavam restritos a um campo tão pequeno de conhecimento do que eles sabiam do mundo, a sua terra, que alguns quilômetros para lá, outros para cá e só. Hoje é diferente, nós entendemos as coisas de uma outra maneira. Então, essas calamidades que nós chamamos são expressão, entre aspas, expressão da vida da terra, a vida que se mexe, a vida que se recria, a vida que se ajusta, como um corpo que nós às vezes precisamos nos ajustar para nos sentir melhor. A terra está fazendo isso ainda. Então vamos olhar nessa perspectiva. Não é castigo de Deus, como alguns ficam propondo, para que as pessoas então se revoltem contra Deus, abandonem a sua fé, abandonem a sua crença, a sua espiritualidade, ou procurem outras formas de religião que venham explicar de uma maneira, quem sabe, totalmente falsificada essas questões da natureza, né? Explorar a situação de quem está sofrendo, né? Está sendo penalizado. Deus é Pai, Deus é bom, Deus perdoa, né? Então, nós também temos que aproveitar o momento e refletirmos e agradecer a vida que temos, né? Eu sempre coloco, né, aquele chavão, Deus é a essência da nossa existência. Temos que ser gratos pela vida. Continuamente, sempre a vida. E não só imaginar uma vida tranquila, uma vida sem desafios, uma vida sem percalços, porque isso não acontece para ninguém, nem para a pessoa humana, nem para a natureza irracional. Os animais também, eles têm as dificuldades, as doenças, os sofrimentos. E faz parte da vida. O dia que a gente conseguir, no momento que a pessoa consegue descobrir que tudo isso faz parte da criação e aceitar e aprender a se direcionar através dessas coisas, essa pessoa vai ter mais paz. Vai até aceitar as dores, os sofrimentos, as perdas, mas vai se lembrar muito das conquistas, das coisas bonitas, do amor que vai recebendo de Deus, da consolação que vem do alto também. Muito bem. Padre Abel, bem rapidinho aí, um ping-pong aí, né? Quem é Deus? Quem é Deus nós vamos saber quando nós estivermos com Ele, porque agora a nossa inteligência é tão pequena diante da grandeza de Deus que ninguém consegue explicar quem é Deus. Ninguém. Temos algumas respostas mais satisfatórias que estão ali na Bíblia. Se eu não me engano, claro que vocês sabem melhor, mas a gente diz assim, se não me engano, para que todos não fiquem preocupados por não saber onde é que está na página certa da Bíblia. O apóstolo João dizia, Deus é amor, não é o amor, é amor. Amor quer dizer tudo. Sim. Deus é amor. Como é que nós vamos sentir esse amor de Deus? Nas coisas do dia a dia. Em tudo que acontece para nós, o que acontece para os outros. O amor está presente, mas nós temos que, usando uma analogia, colocar os óculos
na alma, certos para ver com a coloração certa onde que está o amor naquela hora de dor, naquela hora de destempero, naquela hora em que as coisas não estão nos agradando. Muito bem. O Deus é essa perfeição. É isso que a gente precisa acreditar. E sempre o Deus na nossa vida. Sem Ele, nós somos nada. Absolutamente nada. Padre, como é difícil, dentro de uma questão sociocultural, definir o que é certo e o que é errado. Eu lhe pergunto, o que é o pecado? O pecado é aquela ação, aquela escolha que você faz, sabendo que existe um caminho correto e bom, e que você pode percorrer aquele caminho, aquela escolha, aquela decisão, aquela tomada de iniciativa, e você se recusa a fazer. Então, o bem só pode vir de Deus. E quando nós escolhemos um caminho que não segue o bem, que não busca o bem, é uma rebeldia que estamos tendo contra o Criador. É uma falta de respeito e de amor por aquele que nos criou por amor, para conhecermos o amor, porque no amor é que a gente encontra a felicidade. Então o pecado é a gente escolher o caminho contrário, conscientemente, sabendo que não pode, que não é bom, nem para si, nem para, como consequência para os outros, e mesmo assim a pessoa escolhe. Com liberdade, com consciência, porque às vezes acontece que a pessoa faz uma coisa errada por um impulso, sem tomar consciência daquilo que está fazendo, faz simplesmente uma ação inesperada. Aquilo pode trazer consequências danosas, mas não dá para dizer que aquilo foi realmente um pecado de gravidade, porque para acontecer o pecado você tem que ter consciência, liberdade, querer fazer, saber das consequências e mesmo assim dizer, eu opto por isso e não quero que ninguém me dê orientação, que ninguém mande nas minhas escolhas. A pessoa não fala isso, mas tem uma atitude de quem tem esses princípios. Aí se constitui num pecado. Muito bem. E o perdão? O perdão, quantos casos de magistério, alunos, né, que você vê que entra às vezes em um conflito, a gente tenta conciliar e dizer, peça perdão para o colega. E de repente ele fala de uma maneira muito murcha, muito forçada, está perdoado. Aloysio. São palavras, né? O perdão, ele é um gesto de amor. Quem não perdoa é porque não ama. Tanto é que o próprio Jesus falava do perdão e perdoava. Quando ele perdoou uma pessoa que tinha pedido para a recuperação da saúde, Jesus disse, então eu perdoo os teus pecados. Foram reclamar, dizendo, quem é esse que está perdoando o pecado? Só Deus pode perdoar, só o amor pode perdoar, porque Deus é o amor. E Jesus então diz, o que é mais importante? Dizer para um aleijado, se levante, e ele imediatamente se levanta e fica curado? Ou dizer, eu perdoo os pecados? E é claro que nenhuma pessoa humana pode dizer, você está aqui, você nasceu totalmente comprometido nas suas, contendo todas essas limitações, nem a medicina vai conseguir recuperar você. E vem alguém e diz, levante-se, ande. É fácil dizer isso? Quem pode fazer? E Jesus queria dizer, Deus pode, e eu sou Deus. E ele perdoou primeiro os pecados daquele homem. Quais eram os pecados? Pecado talvez da descrença, pecado da revolta. Não sabemos, mas podemos imaginar. E aqueles pecados que traziam uma amargura forte para ele, muito mais do que as limitações físicas. Então Jesus primeiro tirou as amarguras da alma dele, colocou a paz, colocou o amor, para depois devolver a habilidade física para ele. Então o perdão é o gesto de amor. Quando a gente sente que ofendeu alguém e que a pessoa ficou magoada, a melhor coisa que a gente tem que fazer é, primeiramente, se colocar dizendo assim, eu errei, eu vou pedir o perdão. Mas a pessoa não está mais aqui, a pessoa morreu, mas você pode espiritualmente, na sua consciência, pedir o perdão.
e você se sente bem. E quando a pessoa pede para você, você perdoando, você sente também uma alegria muito grande. E o padre, como ministro também do perdão pelos sacramentos da igreja, o Cristo disse para os apóstolos, né, soprou sobre eles, disse: receba o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados e tal. Então, quando a pessoa vai pedir o perdão de Deus através do sacramento da igreja, depois de cada absolvição que o sacerdote dá, ele sente paz, ele sente alegria por ter colocado de novo a paz, a alegria e o bonito sentido da vida para aquele que foi buscar o perdão. Muito bem. Nos fale um pouco. O que é o amor? O amor, como é que você vai definir o amor? O amor é um gesto, é uma ação, uma presença da força divina na vida da pessoa, porque Deus é o amor, como eu já falei. Então, o amor é você querer ver a pessoa feliz. O amor humano é você pensar assim: eu quero ser feliz, mas eu quero que o outro seja mais feliz do que eu. Então aí não é uma explicação teológica, mas é uma explicação prática. Você quer fazer alguém feliz? Você quer que aquela pessoa se liberte de um sofrimento, de um medo, de um fechamento? Quando você consegue se aproximar desse caminho e fazer esse gesto, você está tendo amor. O amor é fazer o bem, é querer colocar a felicidade. E por que não dizer colocar Deus, que é a fonte da felicidade, na vida do próximo? Você tem isso? Se você tem, você vai comunicar isso para o outro também. Excelente. Que bom. Se você for pedir para cada pessoa, cada escritor, cada teólogo defender o amor, você enche uma biblioteca com milhares de livros, mas na verdade o amor é a vivência, não é a teoria. Direto, reto e direto, exatamente, né? Que bacana. Muito bem, meu caro, querido Padre Abel. Alguns sabem bem, né? É artístico, né? Padre Abel. Padre Abel. Padre Abel. Em nome de toda a nossa equipe aqui, nós queremos agradecer o senhor de maneira muito especial, se dedicando, vindo até a TV. Hoje a TV está em festa, porque a sua presença, o seu ser, ele é transformador. E é tão bom quando a gente vê as coisas se transformarem para melhor, para o bem, para a verdade. Chega de fake news, chega de pseudas ideias, chega de ilusão. O Senhor transmite uma realidade com doçura, com carinho, com paz. O Senhor é um instrumento transformador. Por isso que eu adoro aquela oração de São Francisco. Nós temos que ser parte daquela oração, instrumento de transformação. Nosso muito obrigado. E o senhor, por gentileza, deixa uma mensagem para nós, não é para o público, é para nós, e automaticamente o pessoal que está nos acompanhando vai perceber a riqueza dessa mensagem do Padre Abel. Pois olha, eu devo muito à União da Vitória, Porto União, mas também a outros amigos, outras famílias de outras cidades. Mas aqui eu passei a maior parte da minha vida, desses 82 anos e 364 dias. Então a Bahia é completa. Na ponta da caneta. 81. Eu passei a maior parte da minha vida aqui. Amizades bonitas que a gente fez na infância, que ainda eu recordo, e alguns ainda a gente consegue reencontrar. E tudo isso aí foi para mim assim muito construtivo, muito bonito, muito gratificante. Eu quero que todos vocês, amigos aqui que estão nos vendo, e pessoas que talvez não tivemos um relacionamento próximo, direto, mas que eu sempre lembrei, e nas celebrações eu sempre rezava pela comunidade que me foi dada para cuidar, pela paróquia, pela espiritualidade que eu teria que repassar para os outros. Então a gente pede que Deus abençoe, que Deus alivie os momentos pesados, difíceis que as pessoas passam, e que cada um de nós
possa continuar a sua caminhada corajosa, sempre se apoiando na graça de Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus esteja iluminando os caminhos e que dê coragem quando Ele mostra um rumo diferente para a pessoa tomar aquele rumo, seguir, porque é por esse rumo que a pessoa vai ser feliz conforme Deus está planejando. Muito bem. Que Deus abençoe a todos. E obrigado pelo convite. Ok, isso. Poderíamos ficar aí horas e horas, que sempre iriam brotar coisas maravilhosas, coisas boas. Meu caro, querido Padre Abel, eu tenho insistido semanalmente de que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.